Nessa edição, vamos tratar também da ditadura venezuelana prendendo crianças e dos mecanismos criativos, bota aspas aí, tá? Do governo brasileiro para poder gastar. Antes da gente começar, deixa eu cumprimentar aqui, dar uma boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando pela professora Patrícia Iglesias. Ela é professora de Direito Ambiental da USP. Patrícia, obrigado pela disposição de fazer parte da nossa roda. Boa noite. Boa noite. Daniel Rittner, boa noite para você. Em Brasília, Caio Junqueira aqui em São Paulo comigo. Boa noite, Caio. Boa noite. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo mobilize em 15 dias Forças Armadas, polícias, agentes de fiscalização ambiental para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. Ao vivo de Brasília, nossa repórter Luciana Amaral com mais informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Essa decisão envolve a mobilização de um contingente técnico grande, viu, no que for cabível. Por exemplo, militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, todo mundo atuando de forma na prevenção, a prevenir e também, é claro, combater esses incêndios. Conforme o ministro Flávio Dino, na decisão dele, os equipamentos e os materiais necessários para essa missão devem ser deslocados, requisitados ou contratados emergencialmente. E olha, o próprio presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ontem, ele me disse que não estava descartado a contratação de mais aviões particulares para combaterem as chamas. E isso, então, tanto no Pantanal, na Amazônia, quanto também no próprio estado de São Paulo. Isso porque ontem já teve uma reunião grande no Palácio do Planalto envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e várias outras autoridades, inclusive o próprio diretor-geral da Polícia Federal, para tratar dessas ações do governo federal de combate aos incêndios, e o próprio presidente Lula também pretende se reunir com os governadores afetados. Portanto, é uma discussão que está acontecendo dentro do governo federal. Na decisão também, de todo modo, o ministro Flávio Dino também intimou os ministros da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente para proporem ao presidente Lula, se for necessário, a abertura de créditos extraordinários para poder bancar todas essas ações emergenciais, ou seja, a liberação de mais dinheiro para essas ações. Tem então esse prazo, a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessas ações, desse relatório por parte do governo federal. William, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Patrícia, você tem experiência no trabalho, órgãos de Estado responsáveis pelo combate a esse, que eu não vou chamar de fenômeno, porque aí seria até dar um nome bonito para isso, a essa tragédia das queimadas. Por que não funciona, Patrícia? Pois é, nós estamos num quadro de mudanças climáticas, William, que, a meu ver, nós não teríamos que aguardar um momento de uma decisão pós-evento. O ponto é o planejamento. Então, nós aqui no estado de São Paulo, realmente fui secretária do Meio Ambiente, nós vivemos uma crise hídrica ali nos anos de 2014 e 2015, e toda a questão está no planejamento. Quando ocorre uma resposta somente nesse momento extremo, nós não só não resolvemos de fato o problema, como vamos ter danos irreversíveis, e eles têm se mostrado nos últimos anos. Nós formos olhar de 2019 até hoje, o aumento desses focos, os focos desde o início desse ano no Pantanal, em torno de 8 mil focos de incêndios, depois 50 mil na Amazônia. Então, a meu ver, o que falta é uma ação muito mais preventiva e não no momento agora, infelizmente, falar em apagar o incêndio ou em buscar os culpados, né? As ações antrópicas, a atuação do ser humano tem levado a isso e nós não estamos fazendo frente via planejamento. Daniel, Caio, política com vocês, né? É um ministro que fez parte do governo dizendo para o governo vai governar? Não, William, e o mais interessante é que essa decisão é dentro de uma ação da Rede Sustentabilidade de setembro de 2020, portanto, terceiro ano, né? Segundo ano do governo Bolsonaro, quando houve uma crise de queimadas no país, especificamente no Pantanal. Essa petição é assinada pelo senador Contarato,
né, que foi líder do PT no Senado, hoje é um senador do Partido dos Trabalhadores, ele é um dos que subscrevem, ele estava na Rede Sustentabilidade nessa época, que era o partido também do atual líder do governo no Congresso, toda moldada para que o Bolsonaro tomasse alguma providência. A petição cita 15 vezes Jair Bolsonaro, né? E aí ela tramitou, foi transitada em julgado até. E houve uma decisão... Se não me engano, foi em março, né? Isso. Depois a relatoria passou para a ministra Carmen Lúcia e houve uma decisão para que o executivo, lá na época, já mesmo no governo Bolsonaro, tomasse providência. O que é mais curioso é como a política ela move, e aquilo que você falou, não houve ações práticas, fáticas, efetivas do Poder Executivo segundo essa ação, tanto com o Bolsonaro quanto com o Lula. Né? Porque a decisão do ministro Dino é dentro de uma ação que pedia para o Bolsonaro agir. Então, o Flávio Dino tomou uma decisão determinando que o Palácio do Planalto, sob Lula, também haja. Daniel, só um instantinho, me ocorre uma pergunta imediata à Patrícia. Patrícia, na sua avaliação, de acordo com a sua experiência, é que você conheceu esse lado da trincheira que nós jornalistas não conhecemos, né? Órgãos públicos diante de uma crise dessa proporção. O que o STF consegue com o que fez hoje, Patrícia? Eu acho que tem um papel importante porque há um trânsito em julgado da decisão, a determinação é para uma, vamos dizer, força-tarefa que já deveria estar acontecendo, mas não está. Esses processos, principalmente das ADPFs, têm essa característica de serem processos estruturais. Então, o juiz ali, no caso, o ministro, ele tem esse papel de dar ordens, de determinar. Então, na decisão, eram 90 dias para o planejamento, que não vem acontecendo, e agora, então, ele coloca a questão dos 15 dias. Então, esse papel é válido, mas eu volto a dizer, o ponto é que nós não estamos trabalhando no planejamento. Tem uma questão de fiscalização da forma de exercício da atividade agrícola, pecuária, né? Muitas vezes levando a desmatar, depois queimar e aquilo sai do controle. Então, existe um momento anterior que não tem sido adotado realmente de fato nos governos e por isso nós estamos chegando a esse efeito. Não dá para imputar somente a mudanças climáticas. Essa tendência também é errada. Nós temos que entender que tem uma interferência de como a política pública se processa e daquilo que precisa ser feito antes. William, Daniel, será que eu posso pegar daí? Claro. A professora, a Patrícia nos traz aqui duas palavras-chave que eu gostaria de enfatizar, que é planejamento e força-tarefa. É sabido que neste ano, de fato, a seca no Pantanal começou mais cedo, começou em abril, que ainda é um mês de transição ali das chuvas para a seca, começou mais cedo. Em março, o que aconteceu? A gente teve cortes orçamentários em comando e controle do IBAMA. Foi instalada uma sala de situação, é verdade, na Casa Civil para juntar, para fazer essa força-tarefa. Quando? Em junho. 2 meses se transcorreram já com queimadas ali previsíveis no Pantanal. Pega o caso da Amazônia. No ano passado a gente teve uma seca gravíssima, neste ano pior ainda na Amazônia. No ano passado a navegabilidade parou na região norte porque o leito ali do Rio Solimões, por exemplo, praticamente secou. Então o que precisava fazer para manter a navegação, para se adaptar? Fazer dragagem, diminuir ali o calado, né? Dar mais condições de navegabilidade. Você teve um ano inteiro para fazer dragagem. O contrato ainda não foi assinado, a licitação saiu agora há pouco. Então, perdeu-se um ano em falta de planejamento. São essas coisas que evidenciam, claro, que o governo tem números robustos para mostrar em queda de desmatamento. Não é justo, talvez, uma comparação com um governo que, lá atrás, teve um ministro do Meio Ambiente processado, tornado réu por contrabando de madeira ilegal, ou que teve fiscal do IBAMA investigado ali clandestinamente por uma BIM paralela. Agora, o planejamento, a gestão, não parecem ter sido feitos adequadamente para uma situação que era pedra cantada.
Não, a minha é uma sensível divergência só com o Daniel, porque, de certa maneira, quando teve o auge das queimadas em 2020, sob o governo Bolsonaro, que de fato, concordo, desestruturou-se ali os órgãos de controle, IBAMA, enfim, houve uma grita muito grande, né, por parte, principalmente da oposição na época, que era o petismo, a ministra Marina Silva hoje. E já faz muito tempo isso. Tanto que hoje, no domingo, por exemplo, quando as queimadas assolavam aqui o interior do estado de São Paulo, o governo Lula, convoca uma coletiva e a culpa é de alguém, que não deles. Parece que nunca é deles. Né? A culpa é dos criminosos, a culpa é do maluquinho lá do PCC, a culpa é do senhor lá de Batatais que foi preso, a culpa nunca é uma culpa, poxa, não planejamos. E o governo não começou em janeiro agora, começou em janeiro do ano passado. Né? Já estamos em 1/3 do governo, já haveria um tempo para ter um planejamento. Mas em 2020 a culpa era do governo de então, e até concordo que era. Né? A culpa sempre é do governo de então, né? O governo de plantão. Agora, aqui a gente já estamos no final de agosto, setembro, daqui a pouco é metade do governo. E aí, sempre quando explode uma crise como essa, ou agora foi um pouco mais tímido de jogar para as gestões anteriores, né? Bolsonaro, Temer, enfim, os adversários políticos. E agora, procurando ali 32 inquéritos, 32 investigações da Polícia Federal para achar os caras que atearam fogo ali com isqueiro, porque a culpa é deles. Não é dos outros, não é deles. Né? Patrícia, nessa linha, se for possível para a gente escapar ali digamos, apontar o dedo para aquele ou para aquele outro, você imagina, Patrícia, como exercício intelectual, você explicar para um alemão, ou para um japonês, ou para um americano, ou até mesmo para um argentino, por que o Brasil não consegue dar conta desse problema? Se a gente olha na cronologia, a gente vê, reiterado, todo mês de agosto tem queimada. A queimada, o pico dela, se não me engano, é em outubro. Esse ano está pior ainda. Deus nos livre do que possa acontecer até outubro em matéria de focos de incêndio. Como é que você explicaria para um ignorante estrangeiro da nossa situação por que a gente não é capaz de dar conta disso? Veja, é um período crítico que vai de junho até outubro. Esse período se repete anualmente, de fato, mas eu acho que cabe aqui um comentário também que houve um verdadeiro desmonte do ponto de vista da pauta ambiental e dos órgãos ambientais no governo anterior. Isso afetou também a área de fiscalização. Não dá para dizer que isso está dissociado do problema atual, porque na falta de fiscalização você vai ter áreas que provavelmente vão ser desmatadas para uso ou para agricultura ou para uso para pecuária, e essas áreas depois sujeitas a uma limpeza, muitas vezes com queima, e isso se expande para a situação dos incêndios que nós estamos vendo, que se torna uma verdadeira calamidade. Então, eu até volto um pouco no ponto em que eu coloquei, mas, de fato, acho acertada essa decisão do ministro Flávio Dino no sentido de buscar um planejamento. Você pode ver que na decisão ele fala não só na mitigação, na solução ali do problema crítico, mas de um planejamento. E da forma como nós estamos hoje, nós não conseguimos dar essa explicação aí para o nosso amigo alemão ou argentino ou de qualquer outro país. Por quê? Porque também o brasileiro, vamos dizer assim, não tem essa cultura de planejamento. A nossa cultura é muito mais de resolver depois que o problema se instala. E nós precisamos entender que nesse momento atual, contemporâneo de mudanças climáticas, as questões não podem ser vistas assim. Elas não só os incêndios, as queimadas, mas todo o planejamento, a adaptação das cidades às mudanças climáticas, a própria mitigação, tudo isso vai ter que ser visto de uma forma planejada. Então, é quase que pedir, por favor, para ter uma mudança de postura naquilo que nós vemos nas nossas políticas públicas e na atuação, de uma forma geral, nessa temática ambiental. E tem a questão da greve também, né, professora? A greve do IBAMA
6 meses de greve, né, neste ano, né? Claro que houve uma desestruturação, sim, no governo anterior dos órgãos, mas houve-se um tempo ali, pelo menos 2023, para organizar isso. Quando estava começando a organizar, o próprio IBAMA fez greve, né? E greve para as atividades de campo, né? Ou seja, não houve fiscalização praticamente de comando e controle, porque os servidores do IBAMA entraram de greve, né? Então ficou de janeiro a junho nessa situação, salvo engano, né, Daniel? A greve foi 6 meses, né? Resolveu agora. Foi encerrada muito recentemente, Sim. Bom, pessoal, tenho certeza, vai até outubro essa temporada, a gente volta a tratar do assunto. Eu queria, por enquanto, agradecer muito a você, Patrícia Iglesias, professora de Direito Ambiental da USP, à disposição de estar no nosso programa, e meu boa noite. Boa noite, muito obrigada. Daniel e Caio, a gente continua juntos depois do intervalo, os mecanismos criativos do governo federal para poder gastar. Até já. Com a Sênior, você dedica seu tempo ao que realmente importa. No Agro Agora, posso ver os resultados dentro e fora da porteira. Otimizamos o estoque para melhores decisões de compra. Aumentar a produtividade e a qualidade era o nosso objetivo. Agora é o nosso padrão. Hoje tenho rastreabilidade, redução de custos e velocidade nas entregas. Da escolha do terreno à entrega da obra. Tudo na palma da minha mão. É mais que tecnologia, é Sênior. Se nem espaço nem tempo são absolutos, o que mais pode ser? As possibilidades têm se ampliado. As conquistas começam a ser medidas não só pela excelência da descoberta, mas pelos valores humanos. Nós, do Hospital Moinhos de Vento, queremos ser o portal que se abre e se conecta às novas dimensões e perspectivas. Somos a redefinição de saúde no Brasil, porque simplesmente dimensionamos as coisas de um outro jeito. O nosso jeito. No Itaú Personalité, você não precisa escolher. Você tem os dois. Você compra no cartão durante a sua viagem e pode pagar em mais vezes quando chegar ao Brasil. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Itaú Personalité, sempre em movimento. Você tem diabetes? Sabe quais são os níveis da sua glicose? Não? Conheça o novo sensor Freestyle Libre 2 Plus. Agora com leituras enviadas automaticamente, minuto a minuto, para seu smartphone. E os alarmes opcionais que alertam você nos altos e baixos. Com o sistema Freestyle Libre 2, você controla seu diabetes com mais confiança e reduz sua hemoglobina glicada. Saiba onde comprar em freestylelibre.com.br. Sensor Freestyle Libre 2 Plus. Futebol não é só um esporte, é um negócio. Domingo, 9h15 da noite, tem CNN Esportes S.A. Um programa para falar dos assuntos que movimentam a indústria do futebol. Gestão esportiva, cases de sucesso, estratégias de investimento nos times, marketing de produtos e marcas, a lucrativa janela de transferência dos clubes. Eu sou João Vitor Xavier e vou receber empresários, dirigentes, lideranças e personalidades para discutir esse mercado. CNN Esportes S.A. Domingo, 9h15 da noite. CNN Esportes S.A. Apoio Bet Nacional. Sentiu o placar? Profetize na Bet do Brasil. Gerdau. O futuro se molda. CNN, Sinais Vitais, Dr. Carlinho Entrevista, vamos falar sobre câncer de intestino com a doutora Fernanda, oncologista, e Dr. Raul Kutaiti, cirurgião do aparelho digestivo. O câncer de intestino é o segundo depois de mama para mulheres e é o terceiro em homens depois de próstata e pulmões. Se eu tenho um irmão que teve um tumor de intestino aos 30 anos, eu tenho que começar a minha colonoscopia aos 20 anos. CNN, Sinais Vitais, Dr. Carlinho Entrevista. Sábado, 7h30 da noite. Estamos de volta com Thaís Herédia, agora na rede. Boa noite. Tardo, mas não falho.
Thaís. Daniel, eu vou passar para você a palavra. Essa expressão, como é que foi? Você que nos inspirou, Daniel. Mecanismos criativos. Recursos criativos. Algumas medidas criativas ali para quase montar um orçamento paralelo, né, William? Eu vejo que também, puxa, tá garantido. Eu não sabia até agora se estava pronto a remoto. Está remoto o nosso agora pronto aqui conosco, Gabriel Barros, economista-chefe da Arx Investimentos. Gabriel, que bom que a ligação está funcionando. Boa noite, obrigado por participar. Boa noite, William. Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês. Então, Daniel, a palavra é tua. Que mecanismos criativos são esses que o governo tem para gastar? A gente tem falado aqui, não é de ontem nem de anteontem, de várias semanas, que você tem uma confluência de fatores, emendas parlamentares, mas uma série de escolhas feitas pelo governo nas suas regras fiscais, de gastos avançando e deixando muito menos espaço no orçamento para investimentos, para aqueles gastos discricionários que podem ser feitos à escolha do governo de plantão. Então, a gente pegou ali três grandes exemplos de medidas criativas, vamos chamar assim, que o governo Lula tem implementado para conseguir, na prática, colocar o Estado como um todo para investir mais. Vamos a elas? Primeira é o uso das estatais. A Petrobras fez um plano quinquenal 2024-2028, como sempre, um plano de 5 anos que ela faz muito robusto, 102 bilhões de dólares, voltando a fazer investimentos fertilizantes, refinarias, projetos, indústria naval, etc. E a gente tem essas estatais que estavam meio paradas. A Infraero, por exemplo, ficou só depois da privatização dos aeroportos com Santos Dumont. Agora já está gerindo 29 aeroportos estaduais, municipais. Os Correios estão investindo mais. A Telebrás hoje, o presidente Lula disse que ela tem que voltar a investir, tem 1 bilhão em caixa que é ela investindo. Então são investimentos fora do orçamento regular. Tem uma segunda leva de medidas criativas que tem significado aumento de gastos. Aí a gente pegou o exemplo de Itaipu Binacional, uma usina de 14 mil megawatts que já teve sua dívida paga, portanto a tarifa paga pelos consumidores de energia, todos nós, poderia baixar. Em vez de estar ali em mais de 20 dólares por quilowatt, poderia baixar para em torno de 10. Não aconteceu isso, ela se mantém no meio do caminho 16 dólares. Por quê? Pegam-se recursos, por exemplo, para construir uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, ligando o Mato Grosso do Sul a outra margem já no Paraguai, e mais de R$1 bilhão para obras em Belém na COP30. Isso é dinheiro da conta de luz dos consumidores que vira ali investimento conforme a orientação do governo. E uma terceira leva de medidas, finalmente, que a gente traz, que são algumas válvulas de escape ali. O governo conseguiu tirar das regras fiscais algumas questões ali que pesariam muito no orçamento. Claro, a reconstrução do Rio Grande do Sul é mais do que legítimo você separar esses gastos, mas alguns outros programas que viraram prioridade, por exemplo, o PED Meia, que é aquele programa em que há depósitos anuais para os estudantes do ensino médio, à medida que eles vão avançando nos estudos, podem sacar os recursos, aquilo ficou fora das regras fiscais. Portanto, são mecanismos que o governo tem conseguido para driblar essas restrições e fazer mais investimentos. Gabriel, a pergunta óbvia é, esses mecanismos, eles pesam de que maneira nas contas públicas? Pesa bastante, William, porque, de certa forma, o que a gente está vendo é o governo criando essas várias válvulas que o Daniel mostrou e, ao longo do tempo, incrementando o volume, né, o montante de recursos que são deduzidos. Então, começa pequenininho e vai aumentando. A gente, de certa forma, viu isso acontecer na segunda metade do segundo mandato do Lula, quando uma série de investimentos começaram a ser deduzidos da meta de déficit primário. Na época não existia o teto de gastos, era a meta de resultado primário, e aí algumas despesas foram deduzidas da meta de resultado primário. Começou com alguns investimentos, chamado do PPI, do Projeto Piloto de Investimentos, depois avançou por uma parte do PAC, depois pegou o PAC inteiro e por aí vai. Então, a gente, de certa forma, está vendo a mesma coisa se repetindo agora. Então, começa muito pequeno, mas é uma estratégia que me parece estar de olho lá em 26, no eleitoral, para poder turbinar e usar essa brecha cada vez mais. É isso?
William, hoje nós tivemos a informação de que o Tesouro Nacional não vai conseguir divulgar essa semana os dados da dívida pública e do resultado primário das contas públicas por causa de uma operação dos servidores do Tesouro por reivindicação de mais salários. Então, ninguém trata disso, né? E outras tantas categorias estão fazendo isso. Vocês estavam tratando aqui das queimadas e a questão do IBAMA. Então, hoje, o ministro Fernando Haddad participou de um evento grande, ele tem participado, ele participou do BTG, agora participou do Santander, que são eventos dos grandes bancos que fazem todos os anos, e ele tratou da questão fiscal como se tudo já tivesse resolvido. Ele trata, por exemplo, da possibilidade de 2024 fechar com as contas ok, porque a economia está crescendo muito via consumo, que é uma fonte importante de arrecadação dos impostos. Mas tem vários problemas de fundo aí que não estão sendo contabilizados. Tratando da questão das estatais, o Correios acabou de morrer numa conta de quase 8 bilhões de reais para cobrir os investimentos equivocados desse tipinho aí criativo que o Daniel acabou de trazer, que foram feitos lá no governo Dilma Rousseff, usando o fundo Postales. Aliás, não foi o único fundo que perdeu, com os investimentos que foram obrigados a serem feitos pelo governo do PT. Então, é uma coxa de retalhos mal costurada e que, portanto, não vai servir como cobertor lá na frente. Porém, como o Gabriel estava assinalando, tem uma importância grande para 2026. Rende eleitoralmente até lá ou já passou a hora, Caio? William, quando o governo e o PT olha os dados, os indicadores, eles avaliam sim que nesse cenário, e esse cenário é mais ou menos parecido, né, para 25, 26, 2% de crescimento, inflação a 4%, essa é a projeção, né? São taxas que favorecem qualquer projeto político de se reeleger. Por isso que essas questões, né, ou essas posições do Haddad, eles não sinto ali uma preocupação. A preocupação deles é com a direita, de fato, com a polarização. A preocupação deles é com algo que vem crescendo na análise política, no jornalismo político, uma leitura de que somente os dados econômicos não sustentam uma reeleição por si só, né? Que essas questões de costumes, isso vem ganhando força, não só no Brasil, como em outros lugares. Eleitor não vota em número. Isso. Mas se a gente olha todo o histórico da economia brasileira e da política brasileira e das eleições presidenciais brasileiras, taxas como essas favoreceram, sim, quem estava no comando. Então o PT joga muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto eles assustados também com essa reversão de tendências, né, na política brasileira e na política mundial, de não só a economia se sustentar, mas preocupação com isso, com esses dados, acho que não é a grande preocupação deles, não. A preocupação deles é não conseguir ganhar com esses dados que estão apresentados para 25 e principalmente para 26. Agora, o Caio descreveu como é que o governo pensa politicamente, mas tanto o Gabriel quanto a Thaís, Daniel, estavam trazendo à tona o que parece ser muito mais uma convicção em termos de política econômica, como se faz política econômica, do que uma medida circunstancial. Eu estou me referindo aos mecanismos criativos que você expôs aqui, ok, Daniel? Do que uma medida circunstancial por causa da briga com o Congresso pelo que resta de orçamento público. Ou seja, nós não estamos diante de uma circunstância, mas de um jeito de pensar. Exatamente, William. Eu não discordo 1 milímetro do que o Caio colocou. De fato, me parece que o projeto 2026 depende muito mais ali de você ter queda do desemprego, inflação sob controle, um crescimento do PIB longe do desejável e de nos tirar da armadilha de renda média, mas suficiente talvez para garantir ali o voto do eleitor tradicional na urna. Mas eu acho que o que está por trás disso vai além de um resultado eleitoral em 2026. É um projeto nacional desenvolvimentista, que é a cabeça do PT. E para esse projeto nacional desenvolvimentista dar certo na cabeça do PT, não dá para fazer com o orçamento do jeito que nós temos hoje. Não dá para fazer com um gasto discricionário tão limitado, emendas avançando com todas as armadilhas que o próprio governo criou. Então, o que se faz ali quando você olha e fala assim, meu Deus do céu, mas desse jeito
A economia está crescendo 2, mas não vai crescer 4, não vai crescer 5, eu não vou conseguir entregar as obras do PAC, que eu quero tanto. E aí você inventa ali um mecanismo de chamar, como nos relataram nossos colegas de O Globo, chamar os presidentes dos principais fundos de pensão de estatais para ver se eles não podem colocar dinheiro no PAC. A última vez que isso foi feito foi, por exemplo, na usina hidrelétrica de Belo Monte. As baixas taxas de retorno, na época se falava em taxas de retorno patrióticas. Os efeitos estão aí. Os efeitos, a Thaís mencionou, está ali no rombo do Postales, aposentado dos Correios e da Caixa Econômica, mas dos Correios, tendo que pagar a mais até 2036 sem receber suas aposentadorias na íntegra. É esse o resultado de uma série de políticas voluntaristas que são feitas para turbinar o Projeto Nacional Desenvolvimentista. Gabriel, o Daniel acaba de se referir a um problema que o governo criou para si mesmo quando desenhou, enfim, o arcabouço fiscal, que é a redução dos gastos discricionários causados pelo atrelamento dos pisos à receita líquida. Não seria muito mais fácil mexer com isso do que buscar esses tais mecanismos criativos? Seria a postura correta e mais estadista a ser feita, né? Pensando mais no médio e longo prazo, pensando mais na solvência, né, das contas públicas do país, mas a impressão que passa, William, é que o governo não busca resolver nada do ponto de vista estrutural, né? O governo tem buscado comprar tempo e não resolver os problemas estruturais. Por isso que resolver a indexação do gasto com saúde e educação não é pauta. Por isso que fazer uma reforma administrativa, que a gente está pelo menos desde 2017, sabendo, né, é um tema bastante maduro desde 2017, quando o Banco Mundial soltou aquele estudo bastante bom sobre revisão de gasto, e mostrou o tamanho do potencial de economia fiscal, a distorção, privilégios que existem em várias carreiras do funcionalismo público. Então, assim, reforma administrativa que o Congresso tentou aprovar, mas não teve o apoio do governo. Por isso que a gente também até agora não fez uma fusão de políticas sociais. Acho que está todo mundo careca de saber que o problema não é a falta de política social, o problema é que as políticas sociais são descentralizadas, gasta-se muito dinheiro, a sobreposição é enorme. Então, assim, a agenda estrutural, que é a agenda que daria ganhos para o governo hoje, porque o mercado a gente sabe que antecipa, né, traz valor presente, todo esse ganho de reformas que só vão acontecer lá na frente. O governo não tem essa preferência por resolver os problemas estruturais, assim, comprar tempo, buscando, né, de olho justamente nesse projeto político de 2026. Então, infelizmente, não é uma agenda estrutural, uma agenda de curto prazo, olhando a variável política e não a solvência, né, das contas públicas. Eu estou pensando aqui, ouvindo vocês, lembrando da discussão sobre a eleição americana, né? O maior problema da economia americana hoje se chama déficit fiscal. Mas ninguém nem sabe disso. O que está pegando lá é a inflação que está sendo controlada e a percepção do eleitor sobre isso. Portanto, a descrição que o Caio faz aqui, de onde está a preocupação do governo, faz todo sentido. Porque se eles conseguirem manter alguma entrega de obra, todos esses dinheirinhos, eles conseguem fazer uma movimentação. O problema é que eles não dão em nada, pelo contrário, eles aumentam o custo. Essa semana, por exemplo, soubemos ali do resultado, semana passada, na verdade, o BNDES conseguiu expandir muito a sua concessão de crédito via fundos constitucionais que conseguem colocar na praça crédito com juros que não está abaixo do mercado, mas que tem algum subsídio ali embutido. Isso é o chamado parafiscal, que o Banco Central chama atenção. Se fizer muito, atrapalha o efeito da política monetária que a gente adota aqui. Então, são vários mecanismos ou vários ralos, vamos dizer assim, por onde a política econômica escorre, e essa mudança estrutural ela vai ficando mais distante. E para fechar, eu quero lembrar aqui que quando se fala em estrutural hoje no governo, é uma tentativa desesperada de conseguir botar a mão de volta no dinheiro das emendas parlamentares, dizendo, olha, precisa botar a emenda parlamentar no tal do investimento estruturante. O que é isso? Que é isso, Caio? Bom, onde eles traduz. Onde eles querem pôr emenda é no PAC, né, que não conseguiu ainda decolar e está com muita dificuldade, né? Acho que dentro dessa visão que os meninos colocam nacional desenvolvimentista, né? Tanto que o grande articulador
no governo para retomada de recursos das emendas. Só um segundo, a gente tem um breaking news, do tipo de breaking news que a gente não gosta de dar. Chega a nós a informação, um momentinho só, vamos rodar a vinheta do breaking news. Breaking News, CNN. A gente não gosta de dar esse tipo de breaking news. O Clube Nacional do Uruguai anunciou que o jogador Juan Izquierdo morreu agora à noite no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Izquierdo estava internado desde a última quinta-feira, após passar mal em campo no jogo contra o São Paulo pela Libertadores. Desmaiou no gramado, dentro da ambulância, sofreu uma parada cardíaca. O que provocou o desmaio foi uma arritmia. Os familiares do jogador, assim como dirigentes do clube dele, o Nacional, foram chamados a São Paulo, vieram. Izquierdo tinha 27 anos, deixa a esposa, 2 filhos. Uma das crianças tem 8 anos, o mais novo apenas 2 semanas de vida. É duro a gente voltar a falar das outras coisas depois disso, nossos sentimentos aí, sobretudo aos familiares, é uma notícia muito triste. Respiramos. Estávamos em que ponto, Caio? Estava pedindo a você que traduzisse o que são investimentos estruturantes. Traduzisse no sentido político. Talvez o que valesse a pena a gente tentar examinar agora é o seguinte. O Gabriel foi muito enfático em dizer não há algo estrutural em torno disso. A Thaís elaborou em cima da mesma linha, dizendo isso tudo são ralos de política econômica por onde esses dinheirinhos se vão. Existe algo como um pensamento estruturante nas elites dirigentes no atual governo que pensem algo próximo a essas direções assinaladas? Não, acho que estão nesse nível de sofisticação, não. Mas quando eles falam em investimentos estruturantes, eles estão falando do PAC 3, né? Que está com dificuldades de emplacar, por uma série de motivos, né? Um dos motivos é que no que compete à parte pública do PAC, porque o PAC nesta encarnação do governo Lula 3, ele tem muito de dinheiro privado, muito de dinheiro privado. O Daniel domina até mais do que eu, tem esses números na cabeça. Mas a parte pública, o governo não consegue executar, porque não tem dinheiro, porque o Congresso avançou sobre os recursos e ali toda essa mobilização junto com o Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal para suspender emendas, tem como pano de fundo também essa tentativa de pegar um bolo das emendas, dos 50 bi lá, que sejam 10 bilhões, que sejam 15 bilhões de reais, dos 50 bilhões em emendas que o Congresso tem hoje, para tentar alocar principalmente para o PAC. Daniel, você ia falar, Thaís? Perdão. Não. Daniel. Não, é justamente isso. Quer dizer, você tem três tipos de emenda, grosso modo. Você tem as emendas individuais ali, que os deputados e senadores pegam ali para bancar a construção de uma praça, a construção de uma creche ali na sua base eleitoral. Tem as emendas de comissão, que são as comissões setoriais. Então, você tem lá a comissão de turismo, vai bolar um projeto para turismo, independentemente do estado onde está, e vai distribuindo geograficamente, é óbvio. E as emendas de bancada, e essas que interessam tanto ao governo, que são os tais projetos estruturantes, que é você decidir que, olha, ali em Rondônia, você não vai fazer praça e creche. Você vai fazer duplicação de uma estrada, construção de uma ponte, um hospital, né? E tudo isso está no PAC também, muitas vezes. E aí, é claro, o governo quer direcionar essas emendas parlamentares, se elas têm que ficar no nível onde estão, que parece ter sido o grande resultado do acordão ali, então que elas estejam nos tais projetos estruturantes. Isso faz mais sentido do ponto de vista do planejamento de políticas públicas, que você consegue identificar gargalos e atacar esses gargalos. Agora, nem sempre atende ao interesse paroquial dos deputados, que podem ver muito mais sentido, em vez de duplicar a rodovia, construir a praça ali no município onde ele tende a ter mais votos. Bom, aquela notícia chata roubou um pouquinho do nosso tempo. Eu sou obrigado a parar esse segmento por aqui. Queria agradecer aqui ao Gabriel Barros, economista-chefe da RX Investimentos, pela participação. Boa noite, Gabriel. Eu que agradeço, Filho, sempre poder falar com você. Boa noite. Thaís, querida, boa noite para você. Gabriel, o Daniel e o Caio continuam. Depois do intervalo, o nosso assunto é Venezuela.
Maduro anuncia eleições legislativas 2025 e a oposição o acusa de prender crianças. Até já.